Boa noite, como estão vocês? Estamos aqui para mais uma live e, como sempre, a gente dá uns minutinhos para que o pessoal possa chegar. Hoje o tema da live é os temperamentos fleumático e sanguíneo e uma introdução, talvez uma parte 1, sobre temperamentos com os cônjuges e como eu venho fazendo o caminho com o livro O Temperamento que Deus lhe deu. Então eu sempre lembro que o temperamento é um dom, é dado por Deus, constitui a nossa natureza física e assim como o nosso sexo, masculino ou feminino, é algo a ser gerido, é algo a ser acolhido como um dom de Deus. Mas é claro também que como psicólogo a gente também vai partir para... A gente também tem um propósito aqui de falar um pouco disso, de como que o temperamento repercute em nossa vida de cada dia, em nossas famílias, em nosso cotidiano. Então nós vamos dar mais uns minutinhos, a gente já começa com o tema de hoje. Deixa eu montar meu microfone enquanto isso. Eu tinha esquecido. Olá, Jaqueline, boa noite. Tá tudo certo, graças a Deus. Caminhando. Boa pergunta, Jaqueline. Deixa eu só achar uma parte aqui do microfone que caiu. Espera aí. Prontinho. Qual é o meu temperamento? Olha só. Eu ia deixar para as pessoas adivinharem, mas você perguntou, eu vou falar, porque até mesmo eu já falei na vez passada, mas temperamento meu, as características que tem mais assim em mim é do temperamento do melancólico. Né? Então eu durante a adolescência e juventude tinha um jeitão ali mais introvertido, mais quieto, mas na minha, depois que eu fui entender um pouquinho mais disso, e entender que há pessoas de todos os temperamentos, né? Que a gente convive com pessoas de cada temperamento. E que a novidade disso é que a gente pode fazer alguma coisa. Olá, Alexandre, boa noite. Tá tudo certo, Jaqueline. As lives ficam salvas e certamente é uma riqueza muito grande que a gente absorve em cada estudo, em cada partilha dessa, né? Muito bem, então eu vou dar início, já esperei 5 minutinhos. A ideia hoje, então, é compartilhar um pouquinho mais sobre os temperamentos filomático e sanguíneo. Então, lembrando, como eu falei no começo dessa live, o temperamento é um dom de Deus, né? E essa série de lives, ela vai seguir um cronograma baseado nesse livro, O Temperamento que Deus lhe deu. Temperamento é como se fosse... Não, é um dom de Deus, né? E aqui o propósito é ver justamente como que esse dom, como que essa constituição física nossa, ela pode se manifestar e amadurecer. Então nós vamos fazer aqui no perfil um itinerário desse conhecimento do temperamento, partindo do que é os tipos, né, de uma forma inclusive mais categórica,
mas ao mesmo tempo não delimitante, ou seja, não é porque você tem mais características de um que você é um temperamento que é menos válido, menos em todos os sentidos. A gente pode pensar assim. Então a gente viu que o temperamento é uma constituição de características e principalmente fala muito sobre a reação nossa perante a vida. Né? Então, por exemplo, eu não vou dar tantos detalhes hoje disso, mas você tem ali alguns critérios para selecionar os temperamentos, né? Para entender um pouquinho mais de si mesmo, das pessoas com que você convive. Então você tem esses padrões de reação na vida, dos eventos da vida, mas também são preferências naturais ou preferências habituais que para mim é como que uma segunda natureza. Eu ajo assim sem esperar, eu ajo assim sem pensar. É algo bem involuntário, talvez. Né? Não é a nível inconsciente, mas é uma coisa que não é fruto da educação, que é, não é fruto de traumas de infância, etc. Mas o temperamento ele pode ser moldado. Então eu costumo falar que o temperamento é como se fosse um alicerce de uma casa que constitui, então, uma personalidade. Esta sim pode ser educada, também no caso, mas de uma forma ainda mais elevada. E você tem ali a sua inteligência, a sua vontade, a graça divina. Você tem, eu falei da educação dos pais, mas também a influência das suas experiências e traumas. Hoje nós vamos adentrar no fleumático e no sanguíneo. A gente vai ver um pouco que, comparado com o melancólico e o colérico, os padrões de reação eles são um pouco mais diferentes. Então, se a gente pensar que nós temos os padrões dos extrovertidos, ou o grupo dos extrovertidos, nós temos ali o colérico e o sanguíneo. Né? E vocês vão entender um pouquinho mais com o tempo. E dos introvertidos, temos os melancólicos e os fleumáticos. Então, já vou adiantar um pouquinho mais sobre o fleumático. No entanto, eu comecei falando do colérico e do melancólico. Né? Então, embora um seja extrovertido e outro introvertido, eles guardam ali certas semelhanças de reação. Quem ainda não viu a live passada, por favor assista que vão lembrar ou conhecer um pouquinho mais disso no caso, né? Bom, muito bem, para a gente não se delongar tanto, o fleumático. Então, a ideia é fazer uma leitura comentada. É claro que eu não vou ler o livro completo, porque nós não temos tempo para isso, mas a gente pode apresentar o fleumático da seguinte forma. São indivíduos reservados, prudentes, sensíveis, reflexivos, respeitosos e confiáveis. Não são facilmente levados, ou melhor, não são facilmente insultáveis ou levados à raiva. Também tão pouco dados à exuberância ou ao exagero em um discurso. São leais e comprometidos, tolerantes e ponta-firmes. Possuem uma força de vontade de ferro e é frequentemente subestimada por se tratar de pessoas tão cordatas ou tão cordiais ao excesso, diplomáticas no caso. Levam jeito para diluir as situações tensas e fleumáticos dão esplêndidos diplomatas e estrategistas militares, ou seja, mesmo que não seja uma pessoa de ponta que encare que esteja ali no fronte de guerra, mas ele consegue ali buscar, de certa forma, a paz de uma forma mais dialogada, uma forma mais pacífica mesmo. Também dão excelentes bombeiros, oficiais de polícia e oficiais militares. Sobressaem-se em profissões nas quais manter a calma sob pressão é fundamental. Então essa é uma característica muito forte do fleumático, de manter ali aparentemente, e às vezes isso é real mesmo, manter a calma em todas as questões mais difíceis. Né? Onde ali a panela de pressão está estourando, ele está tranquilo. E isso é uma coisa da natureza dele. Bom, na questão de
trabalho, a gente pode pensar, são confiáveis, pontuais e organizados, são capazes de harmonizar quase qualquer grupo. Sua introversão combinada à importância que dão aos relacionamentos atrai-nos para objetivos abstratos, tais como o amor, o patriotismo, a religião e a lealdade. Aqui ele falou de um ponto importante, dessa importância aos relacionamentos, à harmonia entre as pessoas, e é justamente esse um dos critérios que a gente pode pensar, né, que eu falei nas lives passadas. Enquanto que o melancólico e o colérico dão mais valor ali aos princípios, a uma tarefa a ser executada, as coisas práticas, minuciosas, que precisam ser feitas já. Os sanguíneos, eles são mais dados aos relacionamentos, à harmonia de pessoas. O que acontece é que as amizades são em primeiro plano para o sanguíneo e o fleumático, enquanto que as tarefas, aquilo que precisa ser feito, acaba sendo postergado e às vezes até mesmo esquecido. Oi, dona Neide, boa noite, seja bem-vinda. Então, prefere um trabalho que propicie segurança em vez de um trabalho exigente de alto alcance. Muitos fleumáticos tornam-se professores, a rotina e a segurança do trabalho os atraem, e estão bem equipados com a paciência para lidar com crianças. Engenharia, ciências, mecânica e carpintaria também são bons campos de atuação para fleumáticos, apegados aos detalhes. Na vida religiosa, sugere-se que os monges que minuciosamente produziram os manuscritos iluminados eram fleumáticos. Bom, para terminar um pouquinho mais sobre o fleumático, né, que a gente pode falar muito, mas eu não quero me estender muito. A gente pode pensar também em uma contrapartida de extremo oposto entre o fleumático e o colérico. Enquanto que o colérico ele é expansivo, ele é rápido, ele se ira fácil, o fleumático é o extremo oposto. Então, aqui está o norte, aqui está o sul. Então, assim como nós temos as rosas dos ventos, nós temos essas diferenças diametrais, assim, a gente pode falar de temperamento também. Enquanto que o colérico precisa aprender a se conter, o fleumático, cujo temperamento é diametralmente oposto ao colérico, como eu falei para vocês, precisa despertar a si mesmo, ou seja, ele precisa aprender a agir com mais velocidade, com mais ação, sem pensar muito, sem se delongar muito. O colérico é apaixonado, o fleumático é impassível. Seu distanciamento pode sinalizar falta de interesse. O fleumático exibirá essa abordagem direta, científica, impassível e realista perante seus trabalhos e estudos. Os que forem intelectualmente talentosos poderão tornar-se grandes acadêmicos e cientistas, cujas análises são objetivas, desanuviadas pelas paixões dos sanguíneos e coléricos. Tal distanciamento pode ser benéfico em trabalhos acadêmicos, fazendo com que os fleumáticos gastem incontáveis horas filtrando e analisando pesquisas, por exemplo, mas frustrando-se em um relacionamento. No entanto, uma vez que o fleumático se entusiasma para atingir uma meta ou atingir um ideal, será constante e perseverante. Então, vale dizer que são tendências que nós temos em nossos temperamentos, mas que não correspondem a uma verdade absoluta sobre nossas vidas. Ou seja, são características, tendências que são fortes, mas que não podem em momento algum darem a última palavra. Muito bem, agora a gente vai um pouquinho para o entusiasmado sanguíneo. Quem tem um sanguíneo ao seu lado sempre tem uma alegria, e isso é muito legal, é muito contagiante. É muito legal a gente ir vendo que a gente vai vendo alguns detalhes, a gente vai percebendo alguns detalhes em nós, dos temperamentos, mas também das pessoas que convivem conosco. Então a gente vai vendo que de repente nossa mãe é de um temperamento, nosso pai, os nossos irmãos, os nossos amigos de comunidade, de trabalho,
Ele tem uma característica ali que parece que, para ele ser assim, ele não se esforça tanto, já é dele, é espontâneo. Muito bem, o sanguíneo, ele tem uma tendência natural de ser criativo, brincalhão, espirituoso, de olhar sempre o lado positivo das coisas, de aproveitar as pessoas no bom sentido do termo, buscar aventura. Por vezes pode resultar no rótulo de superficial e frívolo, mas o mundo é um lugar mais brilhante e alegre devido à sua inspiração, entusiasmo e à comunhão que propicia. Uma coisa que o autor fala, que os autores falam, que o sanguíneo possui esse rótulo de superficial. Não só para o sanguíneo pode acontecer isso de rótulo, mas para todos os temperamentos. E eu não gostaria que, depois dessas lives, a gente fosse categorizando ou rotulando cada pessoa. É claro que às vezes é muito aparente, é muito evidente isso, né? Mas nunca um traço predominante da pessoa vai definir ela por completo. Fala muita coisa, mas não pode definir 100%. Um ponto forte do sanguíneo é a sua habilidade de viver no momento presente, pois não se debruça sobre o passado, nem desperdiça tempo preocupando-se com o futuro. Tem uma atitude alegre e otimista diante da vida. O sanguíneo muitas vezes é aventureiro, empreendedor e criativo, e é fonte de inspiração para os outros. Então isso é muito interessante, porque mesmo que o sanguíneo tenha uma atividade interior, não interior no caso, mas exterior, muito intensa, ele tem uma certa capacidade de ver o hoje muito bem. Isso é muito importante para quem muitas vezes padece de ansiedade. Embora todos os temperamentos podem sofrer de ansiedade, no caso, né? Mas esse olhar que o sanguíneo tem de ser otimista, de não se prender ao passado, é uma coisa que é muito educativa para os outros temperamentos. Então, por isso que é muito oportuno a gente falar de cada temperamento e expor ali as características que lhe chamem a atenção, né? que de repente são como que virtudes, são hábitos já inatos também, de certa forma, e de certa forma aponta para os outros, olha, esse meu traço ele é saudável, ele é importante para todos. Então, uma questão muito importante para o sanguíneo, a gente até vai ver, que são os relacionamentos. São extremamente importantes para os sanguíneos, porque eles são calorosos, são compassivos, são generosos e fáceis de agradar. São energizados por grandes grupos e cooperativos, como em aceitar os outros. Então, o sanguíneo ele tem muita a tendência de querer agradar as pessoas, e é claro que isso é muito forte, assim. Então acaba sendo até muitas vezes uma fonte de sofrimento se a pessoa não tem a tendência, não tem o conhecimento disso. Olha, eu quero agradar todas as pessoas. E nem sempre a gente vai conseguir agradar a todos. O volúvel sanguíneo mostra aquilo que sente, ainda que essas emoções sejam de curta duração, e talvez sejam dadas à aspereza, à imprudência e impulsividade. Então, essa palavrinha aqui, impulsividade, é uma coisa que é muito presente para o sanguíneo. E que se ele não toma cuidado, é uma coisa que para ele toma conta dele. A questão de não pensar no futuro, de ter um plano para seguir, alguma coisa assim. Olha só, a criança sanguínea ela aprende rápido, ainda que tenha dificuldade em memorizar. Continuamente descobrindo um novo interesse, como borboletas rodopiando de flor em flor, sanguíneos podem demonstrar dificuldade em atingir grande capacidade ou grande profundidade em uma área de estudo. Não é que não tenham capacidade intelectual, mas sua atenção é rapidamente dirigida a alguma outra coisa diferente. E isso não é ainda o que a gente pode falar de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então isso é realmente uma coisa muito, muito forte da natureza do sanguíneo e que vai envolver uma implicação, ou seja, vai envolver uma constância de estar focado em algo.
Bom, para nós já irmos finalizando o sanguíneo, o temperamento sanguíneo, a fraqueza do temperamento sanguíneo inclui a tendência à superficialidade, que acaba sendo as características ou tendências negativas, devido ao imediatismo de suas reações e suas imaginações criativas. A inconstância, um segundo ponto, devido à curta duração de suas impressões. E sensualidade, devido à falta de perseverança para enfrentar as tentações uma vez que as paixões emergem. Ou seja, sensualidade é uma característica e vai até depois ser ali um ponto que mais adiante eu posso falar, mas é que cada temperamento para o cristianismo ou para o catolicismo ele vai ter ali um pecado capital que ele é mais dominante. Então isso eu não vou tocar agora, mas é o caso do sanguíneo. Então, né? Por dar tanto valor aos relacionamentos e agradar os outros, o sanguíneo é frequentemente tentado abandonar aquilo que acredita que é certo para se adequar à maioria. Ou seja, de ter ali uma certa... querer agradar tantas pessoas que abre mão dos seus valores mais pessoais. O que dificilmente aconteceria com os temperamentos colérico e melancólico. Entende? Então, só para a gente passar para os cônjuges, né, para falar um pouco dos cônjuges, eu fecho hoje essa introdução dos temperamentos, mas a gente pode fazer um rápido bate-bola de cada temperamento. Por exemplo, o colérico ele tem uma reação muito rápida, muito intensa e exterior. Então ele reage rápido e aquela reação dele, como uma alegria, como uma raiva, ela demora para passar, né, em poucas palavras. E é dado mais às pessoas, né? Assim, não exatamente isso, mas ele é dado às tarefas, mas ele é mais extrovertido do que o melancólico. Já o melancólico, ele também tem essa reação intensa, mas é muito mais interior. Também tem essa duração mais longa. E ele é mais dado também, ele é mais introvertido. Então ele se guarda enquanto que o colérico ele se expressa, ele se mostra ao mundo. O fleumático, como eu falei, ele tem uma reação muito lenta, então ele é o oposto do colérico, ele tem uma reação muito lenta e uma reação que ela atinge um pico e logo mais ela já se desfaz. O sanguíneo, por sua vez, ele tem uma reação muito rápida, mas ao mesmo tempo muito inconstante. Né? Muito rápida, muito... Você chega ao topo rápido, mas ao mesmo tempo, com a mesma velocidade, você vai descer desse topo. Né? Então, só por esse bate-bola, a gente já consegue ver que há algumas semelhanças entre os temperamentos. Bom, há quem me disse aí no começo dessa live que às vezes tinha uma dificuldade para conhecer o próprio temperamento. Eu vou tocar nesse assunto brevemente, mas os autores falam o seguinte: um fator que pode que pode obscurecer o temperamento de uma pessoa é a falta de autoconhecimento. Isso pode ser mais complicado quando a pessoa é muito imatura ou quer impressionar uma outra pessoa. Em tais casos, pode erroneamente acreditar ou ingenuamente desejar ser um determinado temperamento. Ou seja, uma espécie de falsificação do próprio temperamento. Olha só que interessante, né? Então essa é uma das causas que os autores expõem a nível natural, assim a gente pode falar, que pode ali a gente pode ter uma dificuldade para discernir o nosso temperamento. Um outro ponto é que a gente pode, mediante o progresso espiritual, de maturidade afetiva, espiritual, a gente já não é o mesmo temperamento, a gente não tem as mesmas características de antes, no caso. Então isso pode acabar aqui confundindo a gente, né? Muito bem, então a gente vai chegando basicamente à metade dessa live, e a ideia agora é falar um pouco, porque o autor aqui ele vai dividir em 2 capítulos
o temperamento do seu cônjuge e as possíveis combinações dos casamentos, né? Dos temperamentos no casamento. Então, por exemplo, eu já adianto, né, nós temos 4 temperamentos. Né? Quem é bom de conta aí, pode pensar que 4 vezes 4 é 16. Então, são 16 possibilidades de temperamento. Claro que a gente está tocando aqui nesse nível de que cada temperamento, mesmo um melancólico para outro melancólico, tem muitas diferenças, mas, a grosso modo, de forma teórica, você tem 16 combinações, ou seja, filomático com colérico. Então você imagina o desafio disso. Né? Por exemplo, eu sou um melancólico e a minha noiva é uma sanguínea. Então a gente tem que aprender a conviver com isso. Né? Na convivência, não é as fraquezas do temperamento que dão a cartada final, mas é o amor, é a maturidade. Né? Até mesmo porque pessoas com temperamentos iguais também iam ter seus próprios desafios. Né? Então, quando a gente pensa em conhecer o temperamento próprio e do outro, mais especificamente do teu cônjuge, com quem você convive, né? Eu ainda não sou casado, mas eu lembro de um padre que na cidade que ele falava da cruz da convivência. E é uma riqueza muito grande essa frase, porque quem já viu aquela imagem como se fosse uma escultura de mármore, assim, e é um casal, no caso, que um está lapidando o outro. Né? Então vocês imaginem essa imagem, que um está lapidando o outro, e o que está sendo lapidado é justamente os defeitos do temperamento. Né? Olha só que interessante, o Alexandre fez uma descoberta que o temperamento dele é filomático. Olha só que legal. Muito importante isso, viu, Alexandre? Então, a gente vai tentar ver aqui alguns detalhes hoje de como que os temperamentos se expressam com os cônjuges, né, no casamento, mais especificamente. Inclusive, esses autores que escrevem aqui o livro, eu vou tentar mostrar para vocês aqui, é um casal de senhores, mas ele, se não me engano, é um melancólico e ela uma sanguínea, ou colérica, no caso. Eu não me lembro exatamente, mas eles partilham as suas experiências e é muito rica a experiência deles. Muito bem. Deixe-me ler aqui a passagem. Muito bem, aqui ele menciona um exemplo de um casal, do Ed, e criticava muito o esposo. Né? Então, Ed ele ficava muito incomodado e mais se recolhia na sua concha, o que, por sua vez, fazia com que Kate reclamasse e o criticasse ainda mais. Ou seja, qual a consequência disso? As reclamações e críticas rapidamente se transformaram em desprezo e atitudes defensivas. Tem uma coisa muito interessante que a Brené Brown ela fala no seu livro A Coragem de Ser Imperfeito, que quando os homens ouvem tantas críticas e reclamações, eles vão responder de duas formas: se recolherem, até que um ponto pode estourar. Ou a segunda resposta já é o estourar de imediato. Aqui vai depender muito do temperamento. Mas esse é um ponto que a gente pode pensar isso. Muitos casais que têm um relacionamento feliz discutem e expressam sua raiva de vez em quando, sem prejudicar o relacionamento. Isso é parte de uma comunicação sadia. Mas raiva apanhada de desprezo, criticismo, atitude defensiva e embromação podem arruinar um casamento. E olha só a riqueza que está em compreender o temperamento do outro.
Compreender os temperamentos pode ajudar os casais a evitar os efeitos devastadores da má comunicação. Então o outro vai ter uma reação mais rápida, ele vai pensar, mas era já para o outro fazer isso. O outro que é mais lento, que preza do descanso, ele fala, o descanso é importante para mim. Enquanto que o outro, ele vai ver no descanso, no lazer ou no hobby uma perda de tempo. Marido e mulher normalmente não têm conscientemente a intenção de criticar o outro, de tomar uma atitude defensiva ou de demonstrar desprezo um pelo outro. Pelo contrário, recai no hábito das interações negativas, quando não conseguem compreender e valorizar as diferenças de temperamento. Eu vou ler novamente isso. Recai no hábito das interações negativas, quando não conseguem compreender e valorizar as diferenças de temperamento. Quando saem dos padrões habituais de uma comunicação pobre e aprendem novas formas de se comunicar, descobre que seu cônjuge, por sua vez, reage de forma mais positiva e amorosa. Então, tem muito a ver aqui com reações e comunicação. Vocês estão percebendo isso? E fora que, quando você acerta esse padrão de comunicação, que vai envolver muito a linguagem de amor do outro, as coisas se tornam mais positivas e harmoniosas. Então, ele fala aqui que Kate e Ed, que é o exemplo desse livro, eles eram introvertidos e não lidavam diretamente com as questões. Ambos lidaram com seus sentimentos de forma indireta. Kate se expressava de maneira tipicamente melancólica em termos de deveres e obrigações, enquanto Ed não se expressava de jeito nenhum, se sentia que havia um potencial conflito. Ou seja, o Ed evitando conflito, quem já fechou a conta e já percebeu, pode pensar que ele pode ser um fleumático. Ou seja, ele evita conflitos e muitas vezes até discussões que são difíceis, conversas difíceis. E aqui eu abro um parênteses. Tem uma imagem também que circula na internet, que é um casal, então ambos estão subindo uma escada, e o primeiro degrau ali, ele é mais elevado, ele é mais alto, enquanto você vai vendo que os degraus vão diminuindo o tamanho. Ou seja, vai diminuindo, vai diminuindo e diminuindo até que fica igual. E em cada degrau está escrito conversas difíceis. Então, certamente até conversas difíceis, elas precisam ser encaradas, claro, no momento adequado, de forma coerente e respeitosa. Sua natureza fleumática, olha só, e introvertida o levou a preferir o silêncio a debater ou assumir o controle. Motivação e persuasão não fluíam naturalmente para a melancólica Kate, que valorizava a ordem e a justiça acima da construção do relacionamento. Ou seja, ela estava naquele casamento, aliás, ela está nesse casamento, ela ama o seu esposo, mas para ela, o dia a dia ali, ela valoriza a ordem da casa, a justiça. Meu marido ele tem que me ajudar a qualquer custo, de qualquer forma. E a cobrança em cima dele é extrema. Como fleumático, Ed queria preservar relacionamentos harmoniosos com todos os membros da família e tinha medo que tomando a liderança causasse brigas. Tais diferenças de temperamentos muitas vezes são vistas como charmosas e até mesmo excitantes nos primeiros anos de namoro e casamento. Olá, meu tio, boa noite. Seja bem-vindo. Aqui talvez fosse preocupado demais, mas isso fazia ele sentir que a protegia. Ele é uma pessoa atenciosa com quem é muito fácil de lidar. Isso acalmava os sentimentos dela. Ele era inspirado pelo amor que ela tem pelos ideais e ela valorizava a personalidade equilibrada dele. Mas à medida que os anos passam e os desafios na carreira, na educação dos filhos e na intimidade crescem, ela se vê insistindo em solucionar os problemas de uma forma acusatória, pois ele é muito passivo.
ele passa a agir na defensiva e recuar. Ela presume que suas críticas são motivadoras. Ele tem esperança de que, retirando-se, ela irá passar. Mas acaba que sendo um conflito que, como uma bola de neve, vai se aumentando cada vez mais. Então, assim, até o momento a gente está vendo que a crítica nem sempre é um elemento motivador. Então, quantas vezes na nossa história a gente ouviu as críticas e a pessoa, ignorante que estava, ela pensava que estava nos valorizando, que estava nos estimulando ali a crescer, e isso era uma ofensa para nós, no caso, né? Mas graças a Deus a Kate e o Ed entenderam isso, e a gente vai entender um pouco o desfecho disso. Quando Kate e Ed começaram a compreender e valorizar as diferenças de seus temperamentos, perceberam que a maneira temperamental como Kate naturalmente motivava a si mesma, que residia no negativo, simplesmente tinha um efeito oposto no Ed, que precisava de muito encorajamento positivo, oração e respeito por seu constante e dedicado serviço à família. Ou seja, ele era um cara que valorizava a família imensamente, a harmonia familiar imensamente. Kate aprendeu a lembrar a si mesma que as coisas não são tão ruins quanto parecem, quando tinha de se confrontar com o comportamento do filho, lembrando a si mesma que era, afinal de contas, apenas uma criança. Aprendeu a conduzir comentários positivos e encorajadores sobre os projetos de Ed e a restringir seus pensamentos críticos. Ed aprendeu que, assumindo um papel de liderança em sua família, não causaria conflito, mas, ao contrário, os dissiparia. Kate enxergou o valor da posição de Ed como pacificador da família, e Ed começou a assumir a liderança na disciplina das crianças e a expressar sua admiração pela maneira como Kate estava envolvida e preocupada com as crianças. Começaram a se comunicar um com o outro de uma forma mais positiva e o casamento se fortaleceu. Então a gente está vendo um exemplo hipotético aqui de Kate e Ed. Na verdade, não sei se é hipotético, se é um caso da história desses autores, mas a gente viu que um compreendeu o outro e cada um teve que ter ali modificações comportamentais e também cognitivas, ou seja, uma maneira de pensar de uma forma diferente. A Kate, ela deu uma segurada nas críticas dela, na forma de valorizar, de apoiar o seu esposo. E Ed, que tinha ali essa dificuldade de o que eu faço? Eu não quero evitar eu não quero ter os conflitos familiares. Tinha um medo de assumir a frente, de dar a cara a tapa. Então ele assume essa responsabilidade, essa missão dele. Antes de tocar em cada temperamento de forma mais isolada, eu gostaria de comentar um último ponto. Cada temperamento é diferente e tem suas próprias necessidades emocionais e fundamentais. O entendimento disso vai ser fundamental, gente. De verdade. Cada temperamento é diferente e tem suas próprias necessidades emocionais, fundamentais. O erro comum é concluir que as de seu cônjuge são as mesmas que as suas. Isso envolve ali uma falta de empatia, uma falta de conhecimento do outro. Quando você for demonstrar admiração por seu cônjuge, deve focar nas qualidades e nas características que são mais inspiradoras e atraentes para aquele temperamento específico, enquanto evita os territórios que causam desânimo, machucam sentimentos ou geram fuga. Ou seja, você quer atingir uma pessoa, você quer motivar ela, ou quer exortá-la mesmo com amor. O autor está falando, olha, eu te recomendo que você vá pelas beiradas. Você comece focando pelas qualidades boas dela, porque isso vai lhe causar uma motivação, vai lhe causar ali um acesso ao coração do outro. Compreender o temperamento do seu cônjuge lhe trará esse foco. Antes de analisarmos as combinações de certos temperamentos,
Vamos dar uma olhada nos temperamentos individualmente, na maneira como tendem a se expressar em um relacionamento. Bom, vamos lá, gente. A gente vai tentar falar um pouco de cada temperamento, as necessidades dele e fazer um fechamento. O cônjuge que é colérico, ele é um dínamo, ou seja, ele é uma potência. Faz muitas coisas ao mesmo tempo, vai atrás do que quer. É independente, enérgico, franco e capaz. É confiante, decidido, altamente produtivo e inteligente. Então aqui ele fala um exemplo. Quando vocês se conheceram, provavelmente tinham grandes ideais ou ideias sobre namoros e manteve a relação seguindo em frente. Então ele tem uma grande energia e aqui não convém explicar as características ou traços predominantes desse temperamento. Mas envolve falar algumas outras coisas. Um lado que é ruim dos coléricos, que podem ser um pouco controladores. Podem desprezar aqueles que não são naturalmente produtivos e enérgicos, porque não são igual a ele. Podem não ter empatia, portanto. Podem ser excessivamente autossuficientes e esquecer de incluir os outros em seus planos. Seu cônjuge colérico também pode ter um pretendente agressivo, utilizando todos os truques do livro para ganhar o seu amor. Uma vez casado, no entanto, pode tornar-se igualmente agressivo na busca pela construção do futuro. Quando você é deixado se perguntando o que houve com o romance. Ou seja, o romance pode não ser o forte desse temperamento. Não quer dizer que ele não tenha e que não possa vir a ter. Seu cônjuge colérico não é contra o interlúdio romântico, mas precisa ser lembrado do valor do romance e de reservar tempo para isso. O colérico é um ator solo, um faz-tudo, e por isso às vezes pode ser difícil para ele expressar seus sentimentos genuínos e a gratidão por seu cônjuge. Ainda que geralmente seja extrovertido, não gosta de expressar seus sentimentos mais profundos e recônditos. Expor intimidade para um colérico é muito difícil, é uma coisa que exige muito para ele. No entanto, é justamente essa autoeducação, essa educação para com ele, que você tem que conquistar. Então você pode encorajar seu cônjuge colérico a expressar seus sentimentos para que a raiva e o ressentimento não cresçam, causando uma grande explosão do temperamento. Coléricos têm pouca tolerância com chorões e pessoas que reclamam demais. Seu cônjuge colérico realmente odeia pedir ajuda. Está disposto, é claro, a delegar tarefas para expandir sua esfera de influência e produtividade, mas pedir ajuda é uma outra história. Então são algumas características do temperamento colérico e quem tem um em casa ou na família sabe que ele tem essas características e acaba ficando um pouco mais nítido. Como eu falei antes, cada temperamento tem as necessidades emocionais próprias. Quais são as do colérico, no caso? Ele tem ali uma necessidade emocional, muitas vezes nem sempre tão explícita, tão aparente, mas por ter ali uma expressão de admiração pelas outras pessoas, por suas conquistas e contribuições à família, mesmo que lhe pareça indiferente às tais expressões. Se ele fizer algo do jeito certo, diga isso a ele. Ou seja, ele gosta do reconhecimento. Ele também tem a necessidade da demonstração de lealdade, de um criticismo e sarcasmo. O criticismo e o sarcasmo são vistos como falta de lealdade. Defenda o seu cônjuge. Desafio-o a tornar-se mais empático e a expressar admiração, mesmo quando ele não concordar. Concordar é um julgamento sobre o resultado. Empatia é compreender e calçar o sapato do outro para que se sinta compreendido. Ajude-o a valorizar o processo dos relacionamentos. Embora ele seja extrovertido, ele não tem um forte nessa questão de empatia, de encorajamento, de encorajar sem julgar.
Então ele tem que valorizar os relacionamentos e não apenas o resultado disso, o produto disso. E um outro ponto é que o colérico tem que aprender a descansar, a relaxar. Porque ele sempre vai tentar um hobby, alguma coisa que vai lhe cansar mais do que um trabalho exaustivo, no caso. O temperamento melancólico, que é o que as pessoas tinham me perguntado qual era o meu temperamento, é o temperamento melancólico. E não vou me delongar nele. Olá, Josiane, boa noite, seja bem-vinda. Então, todo mundo valoriza a atenção que o cônjuge melancólico dá aos detalhes, à ordem, à limpeza, especialmente quando se trata de cuidar da casa. Então, como a gente já viu em outras lives, o temperamento melancólico tem uma tendência à perfeição, juntamente com preocupações pessimistas e até mesmo comentários críticos, tal como o do colérico, mas de uma forma mais implícita, um pouco mais discreta. Enquanto seu cônjuge melancólico estabelece padrões elevados, a disparidade entre a vida ideal e real muitas vezes decepciona o melancólico. Enquanto o sanguíneo minimiza essa disparidade, a vida é assim, e o colérico enxerga como um desafio a se esforçar cada vez mais. O melancólico provavelmente irá ou culpar as pessoas à sua volta, ou ser tentado a culpar a si mesmo, pelas críticas, né, por ser tão autocrítico. A valorização da verdade no temperamento melancólico. Seu cônjuge melancólico pode analisar a situação, determinar que as coisas não estão saindo exatamente como deveriam, e então fazer um pronunciamento em relação a isso. Então ele se pergunta por que todos ficaram de mau humor. A clássica tentação melancólica é colocar os aspectos afetivos da relação em segundo plano por causa de um ideal. Mas a verdade é um típico refrão do melancólico, ou seja, falar é a verdade, é justo, uma vez que para ele os valores são importantes. Então, quem convive com um cônjuge melancólico pode ajudá-lo a entender e a enxergar o bem maior que virá como fruto da atual situação, embora esta pareça problemática. Em outras palavras, ajude-o a ver a floresta, em vez de ver cada árvore torcida e espinhosa. Ter um olhar otimista, um olhar que veja a inteireza das coisas, mesmo com as suas feiuras, mas também ver as suas belezas, no caso, né? O cônjuge melancólico pode se tornar excessivamente crítico em relação ao seu cônjuge. Então, é importante ter esse aspecto, ter essa lembrança, de lembrá-lo que o relacionamento é mais importante do que qualquer situação com a qual possa, em seu perfeccionismo, estar insatisfeito. Ou seja, ele pode achar pelo em ovo e aquele ovo ele fica perdido, porque ele achou um pelo ali, no caso, né? Então você vê que a partir desse perfeccionismo tem uma insatisfação e um desapontamento. Bom, eu vou saltar para as necessidades emocionais do melancólico para ir para os outros temperamentos. Uma coisa importante é reafirmar o que ele diz, mesmo quando não pedir. Uma vez que ele tem que se sentir um pouco mais também acolhido em suas frases, em suas terríveis tempestades em copo d'água, no caso. Propicia oportunidades para a solidão, a reflexão e o rejuvenescimento, através de atos de serviço. Ofereça suporte e valorize-o. Diga-lhe que você sabe que ele tem muito com o que contribuir e que atingirá seus objetivos, mesmo que talvez se sinta apreensivo e desanimado. Esforce-se para manter a ordem e a justiça.
Seu cônjuge melancólico precisa de ordem, e geralmente irá criá-la para si, e pode se perturbar com casos de injustiça, que são, de certo modo, desordem numa escala social maior. Aceite radicalmente que ele é, a pessoa que ele é, e não somente suas ideias e visões. O sanguíneo. Então a gente viu que o sanguíneo é a alegria da casa, mas também tem os seus pontos altos e fracos no caso. Irá garantir que você tenha muitos amigos. Irá planejar noites românticas para os dois ficarem a sós. Irá garantir que não percam as férias. Então é aquela pessoa que vai levantar o seu ânimo. Um cônjuge sanguíneo receberá as crianças no mundo com alegria e atenção amorosa, que lhe propiciará toda a liberdade que precisam para se desenvolverem alegremente com muito incentivo e ação. Por outro lado, talvez você precise ficar de olho no talão de cheque de seu cônjuge sanguíneo. Sanguíneos não estão... Perdão, gente. Sanguíneos não são conhecidos por suas habilidades com orçamento, e a tensão financeira pode definitivamente ser um balde de água fria. E não se mude para o campo. Onde estão os vizinhos? Os pais sanguíneos às vezes se veem acusados de tomar partido das crianças, quando ouvem sobre as palhaçadas feitas em sala de aula. São tão propensos a rir como são para punir o infrator. Então a gente viu que o sanguíneo tem uma debilidade na constância, na sensualidade, e precisa, ele tem ali isso aumenta com a convivência no casal. Exatamente, assim, óbvio, né? Então, um forte muito importante para o cônjuge sanguíneo é justamente essas relações interpessoais, de ter amigos, de ter ali uma saudável convivência com os outros, de ter seu próprio espaço de liberdade, por exemplo. As necessidades emocionais do sanguíneo. Faça da alegria uma prioridade, não uma frivolidade para ele. Aproveite os momentos divertidos com o seu cônjuge. Não seja um estraga-prazeres, especialmente os melancólicos. Dê muita atenção e demonstrações de afeto. Diga a ele que você admira o seu otimismo e entusiasmo. Aqui ele fala assim: vá semanalmente no encontro romântico com o seu cônjuge sanguíneo para se conectar em um nível íntimo e para aprofundar a intimidade emocional entre vocês dois. Então isso é muito importante. Permita que seu cônjuge entretenha amigos e seja um voluntário na igreja ou na comunidade, que esteja ativo, mas ajude a não ficar sobrecarregado. Apoie seu cônjuge sanguíneo quando os detalhes se tornarem esmagadores ou quando precisar realizar um projeto mais profundo e longo prazo. Finalmente, a gente vai encerrando com o fleumático. Brevemente, vamos tratá-lo, então. O fleumático, ele tem a característica principal de ser fiel e leva o compromisso a sério e prioriza a paz e a harmonia em casa e raramente reclama. Ele colocará de lado suas próprias necessidades ou desejos para estar a serviço de sua esposa ou esposo. É dedicado, leal e um bom pai, uma boa esposa. No entanto, um ponto que é importante a gente observar no fleumático é que pode haver uma certa indiferença ou passividade e uma falta de intimidade, de sentimento, de transparência, de expor esse mundo interior dele, né? É justamente esse o ponto mais fraco dele, de expor a intimidade e ter ali a motivação para fazer as coisas. Então, o que funciona para valorizar, para motivar um fleumático? Nas outras lives, não a próxima, mas nas outras, a gente pensa em falar um pouquinho aqui de
motivação para cada temperamento, de transformação para cada temperamento. Então vai ser algo bem interessante para a gente tocar com mais precisão, com mais tempo, no caso, né? Então coloque o fleumático para cima com palavras de admiração. O fleumático, mais que qualquer outro temperamento, se machuca quando uma pessoa que ama o critica. Afinal, está tentando sempre agradar. Uma coisa legal aqui que os autores falam, falam de um autor chamado John Gottman, que ele fala de 3 estilos de casamento que funcionam: o que evita conflitos, o volátil e o da validação. Ou seja, ele fala que em qualquer desses estilos, a chave para o sucesso é que para cada comentário negativo ou interação, deve haver 5 comentários positivos. É um temperamento que é praticamente movido por bons elogios e que corresponde a isso. É uma motivação para o fleumático isso. Ele tem ali um movimento a partir dos elogios. É muito interessante isso. Bom, dicas de necessidades emocionais, né, para suprir as necessidades emocionais com que a gente convive e que seja do temperamento fleumático. Elogie-o abertamente, especialmente sua natureza fácil e sua sensibilidade às necessidades dos outros. Use palavras de admiração ou de afirmação. Dê tempo para ele relaxar. Incentive-o quando assumir uma posição de liderança. Motive sua confiança para que continue enfrentando desafios. Use lembretes gentis, mas não o importune, não pise nele, não o critique nem assuma o controle para ele. Seja específico em seus pedidos e declare-os de forma positiva. Então, chegando ao final dessa live, nós já chegamos a 1 hora praticamente. A gente vê o quanto que você compreendeu o temperamento do teu cônjuge, do teu namorado, namorada, pessoa com quem você convive em geral mesmo. É muito legal para você ter essa reciprocidade, para você ir nos pontos certos, nas partes que você atinge ali as necessidades emocionais do outro. Evidente que você não vai satisfazer as pessoas em todas as suas necessidades físicas, intelectuais, espirituais, mas emocionais. A gente busca isso num relacionamento, numa boa convivência. Claro que você tem ali as ferramentas que eu te falei, do conhecimento, do temperamento, mas é claro que esses conhecimentos eles só se consolidam na prática. Né? Você vai praticando isso, você vai conhecendo o teu cônjuge, o seu namorado, namorada, enfim, e o relacionamento ele cresce, ele fica mais harmonioso e respeitoso, o amor cresce, as linguagens de amor se consolidam com isso. Muito bem, pessoal, nós já estamos nos estendendo. Eu ia deixar um tempinho para as perguntas, mas eu acredito que não seja oportuno hoje. Mas qualquer coisa, vocês podem deixar algumas mensagens no direct. Eu vou responder com muita calma e com muita alegria. E agradeço aí a participação de todos, para quem ficou até agora, para quem vai assistir depois. É um conteúdo que é muito interessante, gente, e certamente eu acredito que vai fazer a diferença na vida de vocês, assim como fez na minha vida também, tá bom? Então, uma boa semana para vocês, fiquem com Deus e até a próxima, gente.